Olá, pessoal! Vamos começar a nossa revisão de matemática. Então, na atividade D que vocês receberam, na número 1, vamos colocar aqui número 1, vocês tinham a atividade efetue. E na letra A, vocês tinham a soma de de dois números, uma operação, tá? Espero que todos lembrem o que é uma soma. Nós temos uma soma onde não tem sinal negativo na frente do 4 e nem do 7. A resolução aqui é aquela resolução que vocês já conhecem há anos. Mas na letra B eu tenho uma operação parecida, mas com uma diferença. Nessa diferença, a gente pode observar que no 4 nós temos um sinal de menos na frente. E no 7, o sinal de mais, tá? Então, relembrando do que vimos ano passado, a gente pode começar a pensar na reta numérica. Então, quando nós usávamos a reta numérica, vamos lembrar dela um pouquinho, sabemos que ela é dividida por zero e que à direita de zero eu tenho números positivos e à esquerda de zero eu tenho números negativos. Quando eu posiciono alguns números na reta numérica, à direita eu sei que eu terei positivos, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, poderia seguir infinitamente, mas aqui para a gente poder entender eu vou fazer só até o 5 para cada lado, tá? E à esquerda de zero eu também tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e a infinidade. Só que na esquerda, diferente da direita, não ocorre um crescimento, não ocorre um aumento dessa reta numérica. Para a esquerda, essa reta numérica ocorre um decrescimento, ocorre uma diminuição, tá? Então, o que vai acontecer? Para mim saber que eu tenho uma diminuição que está cada vez menor, eu vou usar sempre na esquerda o sinal de menos, o sinal de negativo, que nem no termômetro, quando as temperaturas são abaixo de zero, nós falamos que elas são negativas. E para a direita, eu vou usar sempre o sinal de positivo, tá? Na temperatura também, quando está acima de zero, a gente sabe que são positivas as temperaturas. É um ótimo exemplo para a gente pensar em numeração positiva e negativa, tá? Então, o que acontece? Quando eu tiver um número positivo e o outro negativo, são sinais contrários, porque como eu expliquei para vocês, à direita de zero ocorre um crescimento, um aumento, e à esquerda de zero ocorre um decrescimento, quer dizer, uma diminuição. Então, são situações opostas. Notem que para a direita de zero, os símbolos numéricos que nós usamos, quer dizer, os números são os mesmos. O que muda aqui é o sinal. Então, o mais 2 é o inverso do menos 2, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eles estiverem na mesma posição, um anula o outro, tá? O que isso quer dizer? Que quando eu tiver uma operação, uma expressão, como no caso da letra B, onde eu tenho um sinal positivo e o outro negativo, eu vou ter que diminuir, porque o menos 4 vai anular 4 posições do 7. Resumindo tudo, sempre que os sinais forem diferentes, eu vou diminuir, tá? Então, eu vou diminuir como se os sinais não existissem. 7 menos 4, eu vou encontrar um resultado. E depois eu penso, se não tivesse o sinal, qual seria o número de maior número? Se não tivesse o sinal de mais nem o de menos, se eu tivesse simplesmente pensando no número, no seu valor absoluto, o maior seria o 7.
Então, no resultado dessa operação, onde eu diminuí o 7 e o 4, eu vou deixar o sinal do maior número de valor absoluto, que seria o 7. O sinal dele é mais, tá? Então, essa regrinha de diminuir quando os sinais são diferentes, como nesse caso aqui, que eu tenho o sinal positivo, o mais, e o sinal negativo, o menos. Eu vou diminuir e conservar o sinal, deixar o sinal do maior. Na hora de resolver as operações com sinais diferentes, vocês vão lembrar disso. E quando os sinais são iguais, como no caso da letra A, eu vou somar. Então, o que aconteceu na letra A? Lembram que eu falei? Às vezes o sinal não aparece quando é positivo, mas mesmo assim o número é positivo. O número só é negativo quando aparece o sinal na frente. Nesse caso aqui não aparece, então ele é positivo. Se os sinais são iguais, eu somo. 4 mais 7, aí eu vou colocar o resultado ali e o sinal. O maior seria o 7, então ele é mais. Se eu tivesse, eu vou dar um exemplo diferente dos que vocês têm ali. Se eu tivesse, esse aqui é um exemplo, tá? Se eu tivesse menos 8, menos 5, os dois sinais são negativos, mas são iguais. Se os sinais são iguais, eu somo, independente do sinal que parece estar no meio. Na verdade, esse sinal aqui é do 5. Então, sinais iguais, sim. Se são iguais, eu vou somar. 8 mais 5, vou colocar o resultado e vou usar o sinal do maior. O maior valor absoluto seria o 8. Então, vai continuar sendo negativo, tá? Pensem bem nessa regrinha e tentem fazer. Boa sorte e boa semana para vocês. Até a próxima!